Fala pessoal, meu nome é Pedro Ivo, eu sou sócio da Dito CRM e tenho o prazer de estar aqui hoje apresentando para vocês o primeiro episódio do Customer Experts. Quando a gente pensou nesse podcast, a ideia foi reunir aqui algumas pessoas que a gente admira por serem especialistas em clientes. São pessoas que se diferenciam no mercado por um critério básico. Eles partem do cliente, do consumidor, para pensar nas estratégias de crescimento das marcas onde eles trabalham. E se o ponto de partida é o cliente, pessoal, o resultado naturalmente é inovador. E para registrar essa forma de pensar, a gente criou o Customer Experts e nós vamos trazer aqui especialistas em clientes, pessoas que, como eu falei, se destacam no mercado por terem esse mindset. A ideia é começar como um podcast, mas a gente tem a pretensão de ser muito mais do que isso, de trazer um movimento para contaminar positivamente o varejo. E para essa primeira edição, eu selecionei duas pessoas que eu admiro muito por esse trabalho e que estão aqui hoje para compartilhar com a gente as experiências ao longo de várias marcas por onde eles passaram. Aqui, à minha frente, de camisa azul, Cauê Sanches, Head de Marketing da Chili Beans. Cauê, muito obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, meu caro. Bom dia, Pedrão. Bom dia, pessoal de casa que está acompanhando a gente. É um orgulho estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? Ter esse privilégio de participar do primeiro encontro aqui com o pessoal da Dito, com o Pedro, para falar sobre varejo, falar sobre consumidor, falar sobre tendências. É uma grande conquista. Então, muito honrado pelo convite. Espero aí que a gente tenha uma troca de ideias bem bacana, que a gente possa agregar muito para a galera que está assistindo a gente. Show de bola. Chili Beans que tá contando com o Cauê há 1 ano e meio, mais ou menos, né, Cauê? Mas é uma marca que a gente já se relaciona há quase 7 anos, com muito orgulho, e eles foram realmente pioneiros. Lá em 2015, quando a gente começou, o primeiro projeto lá com a Chili Beans foi transformador. A gente vai contar um pouco dessas histórias aqui também. E à minha frente também, de camiseta preta, o Elton Deretti, que é COO e CCO da Santa Lola, né, Elton? Conta aí pra gente um pouquinho de quem você é, meu cara, e muito obrigado por ter aceito também o nosso convite. Imagina, Pedro, obrigado pelo convite. É uma grande honra e uma grande responsabilidade estar no primeiro aqui. Você começou a falar um monte de coisa bonita, falei, será? E agora? Como é que a gente sai correndo aqui? Mas brincadeiras à parte, a gente está muito feliz de estar participando, e eu acho que apoiando difundir essa ideia de que o centro tem que estar no consumidor, as estratégias tem que estar pensando nele, toda e qualquer transformação, ela tem que começar e terminar no consumidor para que ela tenha sucesso, especialmente num varejo que cada vez mais ele é desafiador, ele é impulsivo, né? Ele quer uma personalização em escala, o que é um grande desafio para todo mundo. Tô hoje há 3 meses, praticamente, aí, num desafio maravilhoso na Santa Lola, um desafio que eu tô mega feliz, com muita coisa boa a fazer também. Santa Lola tem 18 anos, hoje são 292 operações de franquia, tem mais de 2.500 pontos de venda multimarca, e uma marca aí que vem com um crescimento exponencial nos últimos anos, muito, muito interessante. E estamos lançando também uma segunda marca, que é a The Gauss, né? Lançou ano passado, já está com uma loja em João Pessoa, e esse ano tem uma expansão também bem interessante. Então tem muita história boa para a gente bater papo aqui. Muito bom. E eu sou cliente das duas, então atesto realmente que são marcas que se preocupam com o cliente. Isso não é só para inglês ver, tá, gente? Não é só para a gente falar bonito, na centralidade do cliente. É porque isso impacta, de fato, no resultado das marcas. Uma visão um pouco diferente, de impacto a médio e longo prazo. Enfim, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Para começar esse primeiro episódio, pessoal, a gente resolveu trazer aqui, como a gente está em janeiro, lançando agora essa primeira edição, falar um pouco da perspectiva para 2023. As tendências para esse ano, que obviamente vai ser muito desafiador. Temos mudanças drásticas acontecendo no mundo e no Brasil. Então eu queria abrir por esse cenário um pouco mais amplo para que a gente depois possa afunilar, para a gente aquecer então a conversa, pensando nesse cenário político e econômico aqui do Brasil, que tem várias incertezas para a gente ao longo desse ano. O que o varejo pode esperar para 2023? O que vocês estão realmente esperando para esse ano? É um cenário de crescimento?
É um cenário de manutenção? Tenho certeza que recessão ninguém está planejando, né? Eu acho que tem uma frase que eu ouvi do presidente da Mercado Livre, eu li, na verdade, há 1 ano e meio atrás, e eu trago muito isso no dia a dia para o time hoje, para os franqueados, né? Independente de governo A ou B, a gente precisa escolher crescer, né? A gente precisa se preparar para crescer. Eu acho que é um ano que ele é desafiador, é um ano de inflação, é um ano de dinheiro caro no mercado, e é um ano que até a gente tive a oportunidade de estar na NRF na semana passada, praticamente, e é uma tendência muito forte que vai ser você olhar para a base, né? E quando olhar para a base, além de processos, o cuidado com o teu franqueado, com um produto que você vai estar levando, é prioritariamente cuidar do consumidor. É prioritariamente você entender melhor esse consumidor e tratar melhor ele, né? Quando o dinheiro está caro, fidelização ganha muito mais jogo do que escala, captação de novos clientes. Fica mais caro captar novos clientes. Então vamos trabalhar na fidelização. E eu acho que essa tem que ser, pelo menos o que a gente está dizendo aí na Santa Lola, uma tônica muito forte para o ano, de cuidar da base de clientes para que eles continuem fiéis, que eles continuem comprando, e você aumentar essa recorrência e, obviamente, crescer. Eu sinceramente, estou otimista para o ano. Eu acho que vai ser um ano que tem as suas dificuldades, como todo ano tem. Eu não vivi nenhum ano que eu virei o ano e falei, não, esse ano tá fácil, esse ano, vou bater a meta em julho. Não tem isso. A gente vive todo no Brasil, né, Elton? Exato. Então, assim, não tem nenhum ano a gente vira com essa moleza. Tem um pouco mais de dificuldade, um pouco menos, mas a gente tem que olhar crescer. E eu sempre gosto de dizer, não é puxar sensacionalismo, não, mas, cara, a gente viveu uma pandemia, a gente passou por ela. E em muitos casos a gente saiu melhor como negócio do que a gente entrou. Então, não é esse ano que vai ser o mais desafiador. A gente tem que trabalhar, olhar para a base, olhar para os processos, olhar dentro de casa. Para menos de sonhar a longo prazo, tem que olhar o longo prazo, mas o curto e o tático vai ser a tônica do ano. Perfeito. Cauê, qual que é a sua avaliação? Não, eu tenho, como negócio, quando a gente olha a Chili Beans, a gente tem uma meta de crescimento, né? Que a gente falou, a gente não vai falar aqui de retrocesso, mas tem uma meta agressiva de crescimento. Quando eu olho o mercado, eu entendo que esse ano é o ano de... É muito o que o Elton falou. Fechar a casinha, fazer o melhor, bem feito, centrando sempre no consumidor, porque a recorrência do seu real, fiel consumidor, ele é muito mais barato, é um CAC, né, do que um CAC. Exato. Em custo de aquisição de consumidor. Então, fazer bem feito, entender as ferramentas, tirar o melhor das ferramentas, porque o que a gente vê muito, e eu vivenciei isso também em outras empresas que eu trabalhei, você tem um monte de ferramenta, né? E quanto que você está tirando realmente proveito dessas ferramentas? Né? Seja para conversar com o consumidor, seja para fazer alguma coisa melhor, para ganhar uma otimização. Então, eu acredito que é um ano desafiador, um ano onde as grandes marcas, as grandes empresas não vão investir pesado em grandes coisas para criar buzz, criar awareness, né? Fazer essas loucuras que a gente já viu muita marca fazendo. Acho que a questão da Americanas, o que aconteceu com a Americanas, me traz um frio na barriga de como que o mercado vai, né, reagir sobre isso. A gente já tá vendo alguns players, por exemplo, que são fornecedores Americanas, que, putz, tem um player de batata frita, que Americanas, a venda deles 30% do negócio deles vai para Americanas. Então, como que fica isso? Né? Então, eu acho que esse caso Americanas é uma coisa que a gente tem que sentir e entender também economicamente como que o negócio, o mercado, o Brasil vai reagir, os investidores de fora, enfim. Mas é um ano de fechar a casinha, trabalhar bem feito, foco nas ferramentas, centro do consumidor sempre, entender o que o consumidor quer, falar com ele na hora certa, de maneira assertiva, conversão. Eu acho que esse é o direcionamento do ano. Perfeito. Eu tenho visto muito um movimento, né? Vocês comentaram sobre fechar a casinha, sobre olhar para dentro, olhar para a base. Um movimento esse ano muito de tendência a olhar para o same-store sales, né, para essa questão da otimização das operações que já estão em curso. É mais ou menos por aí, Elton? Qual que é a sua visão sobre esse indicador específico, né? E qual que é a visão da Santa Lola também para a expansão? A gente tem uma ambição forte de expansão de unidades também. No passado a gente abriu 40 operações. Né? Então esse ano a gente não está mirando muito diferente. Tem uma marca nova, então isso já por si só gera um impulsionamento de expansão. Mas uma atenção muito forte na base de clientes, né? Eu acho que cuidar mais do que nunca da viabilidade dos negócios dos nossos franqueados, entender onde tem dores, o que a gente pode fazer por esse franqueado, e também ensinar, né? Ensinar a olhar uma base de clientes. Eu estava agora, antes de vir para cá, fazendo uma abertura de novos franqueados, né?
E para mim foi sempre a dinâmica começa a loja, para começar bem é cadastro. Não adianta, você começa, cada 10 entrar e um comprar, não é bom. Mas se os 10 saíram com o cadastro, você tem relacionamento. Você começa a conversar. Então, esse olhar pro empreendedor também tem que ser dessa forma. Eu acho que muitos, teve a pandemia e tal, mas viveram momentos de grande escala. E quando tem grande escala, às vezes cuida menos de novo, da base, né? Do processo. Agora é o momento de olhar o processo e dizer, opa, se a minha base não está bem feita, eu preciso construir meu cadastro, eu preciso ter um cadastro válido para que eu comece a ter relacionamento, porque eu vou precisar muito mais de quem já compra de mim do que de quem vai surgir, né? E isso tem que ser uma tônica muito forte. E como negócio, assim, a gente tem olhado muito a viabilidade. E aí tem os desafios que toda grande marca tem no Brasil, shopping center, trabalhar com eles, ganhar espaço. Isso não muda também. Todo ano é a mesma coisa, o mesmo discurso, todo podcast que eu vou sempre é a mesma coisa. E não muda do lado deles lá, a gente tem que achar caminhos para cá. E o Coelho colocou um ponto que também é um trabalho que a gente tem que olhar muito esse ano, na concentração de negócios. Eu acho que as marcas precisam começar a entender que a pulverização estratégica, obviamente, ela é importante para sanear e para sustentar esse negócio. Quando você concentra demais, monopoliza demais um business num cliente ou num mercado, você tende a correr mais riscos. A Santa Lula, graças a Deus, ela está muito bem pulverizada, ela tem tanto um canal multimarca muito bem estabelecido, como franquias estabelecida, e-commerce rodando bem, com omnichannel rodando muito bem. Então isso acaba que você equilibra muito os seus riscos, na verdade, né? Você mitiga muito esses riscos. Você colocou um ponto importante aí, né? E vocês dois são experts em franquias também, né? O Elton, para quem não sabe, passou pela Hope, o Cauê passou pela Cacau Show, né? E hoje os dois também estão em operações com franqueados que têm particularidades, né, muito interessantes, né? A gente está lidando ali com outros donos, né? A gente estava conversando mais cedo, né, Cauê, sobre isso. E aí o Elton tocou no ponto de cadastro, que eu acho que é um ponto que ao longo dos anos foi muito maltratado. E agora, com o movimento novamente voltando para as lojas, volta a ser desvalorizado, porque a loja está ali, tem movimento, o pessoal não pensa no amanhã, né? Pensa só no agora, só no imediato. E a gente tem uma pesquisa, né, que nós até apresentamos no ano passado, chamada Client Index, justamente pegando esse indicador, né, de taxa de cadastros completos. Lá em 2020, no auge da pandemia, pegando 140 marcas de moda especificamente, a gente estava em 49%, quase 50% de cadastros completos no varejo de moda no Brasil. Em 2022, a gente fechou com 37%. Ou seja, caiu muito. Piorou muito. Piorou muito. E acho que é muito por esse ponto que você colocou, né? O pessoal tá ali, a loja começa a encher, não vai pensar no amanhã. É interessantíssimo essa provocação que a gente faz com franqueado, que é uma figura que às vezes até desconfia, né, de o que vai ser feito com esse cadastro, né? E eu quero ouvir o Cauê sobre isso daqui a pouco. Porque ele vai pensar ali, puxa, eu vou cadastrar para quê? Né? Existe essa dificuldade, Cauê? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Ô, Pedrão, e antes disso, acho que tem uma questão também, que nem vocês estão falando. Hoje a questão do vendedor na loja ali, na ponta, no ringue, ele quer vender. Sim. Cara, o cadastro, muitas vezes, para ele, é uma barreira. Uhum. E tem o ponto de como ele preenche esse cadastro também. Porque às vezes, se o vendedor tá preenchendo, para ganhar tempo, ele coloca qualquer dado ali. Então, até que a gente, hoje, na Tira, a gente tá fazendo um trabalho de enriquecimento de base, porque não é só ter o cadastro, mas também como você cuida, trata a sua base. Totalmente. Porque quem trabalha com franqueador, com franqueado, franqueadoras, é um ecossistema muito grande. Então, a Chili Beans hoje já tem 800 lojas vermelhas, né, e 220, 230 ali ótica. Então, é muita gente dentro do ecossistema. E pensa que isso é um trabalho de consistência, de frequência, né, de falar franqueado, não só franqueado, porque o franqueado ele é o dono do negócio, mas não necessariamente ele tá todo dia ali na operação com o consumidor. Então, vendedor, gerente, é importante o cadastro por isso. Então, essa desmistificação, esse learning é muito importante. E isso só acontece porque a gente tem aqui a nossa gerente de trade, o time de CRM, toda semana, em contato com essa galera, explicando, mostrando, trazendo resultado. Hoje o CRM, eu tive um papo com o mundo do marketing, tem uns 15 dias, e a gente falou muito sobre CRM. É muito interessante também ver a veia do marketing, né? O negócio, a cadeira do marketing olhando para o consumidor, para o CRM. E hoje nosso negócio ele representa 12% do nosso faturamento. Então, por quê? Quando eu cheguei na Chili Beans há um ano e 4 meses atrás, era 1,2%.
Exato. Então, a gente estruturou uma área, criou rotina, criou métricas, criou um olhar, criou uma matriz para poder entender o consumidor. E com isso a gente vem crescendo aí. E a questão do cadastro, então, Pedrão, é muito isso. É desafiador, é desafiador. Ainda mesmo com esse resultado, ainda a gente tem muita oportunidade, graças a Deus, isso é bom. Uhum. Mas ainda existe essa questão de, putz, como que vocês vão usar esse cadastro? Vocês vão usar para o e-commerce? Então você vai pegar o meu consumidor físico e essa novela e vai mandar difícil. e você vai interagir. E ao mesmo tempo, a gente tem que olhar o consumidor. Se o consumidor quiser comprar online, ele vai comprar online, eu tenho que dar a melhor experiência para ele online. Se ele quer ir na loja física, ele vai na loja física. Então, também é uma outra desmistificação que a gente precisa fazer também na jornada do consumidor para o franqueado, para os vendedores, para eles entenderem que o dado dele ali, o cadastro dele ali, vai ser usado para a inteligência do negócio da marca, olhando o consumidor. Consequentemente, o consumidor escolhe onde ele quer comprar. Né? Mas Deixa eu pegar 2 ganchos aqui, porque é meio louco ainda em 2023 a gente ter essa visão, né? O que você vai fazer com os meus cadastros, os meus clientes? E eu tenho falado, e isso é uma frase dura por meio de franquia, geralmente, mas é a verdade como ela é. O consumidor não compra na loja da Chili Beans porque o Cauê é franqueado, porque o Ivo é franqueado. Não compra. Ele talvez te conheça, esporadicamente, legal. Mas ele compra porque é a Chili Beans, ele compra porque é Santa Lola, ele compra porque é a marca A, B ou C, né? E eu tenho conversado muito com ele, esquece, ele não é seu cliente, é da marca. Isso aí. Possa ser duro o que eu vou dizer, mas se você amanhã deixar de ser franqueado, ele continua comprando na marca. Vai ter outro franqueado aqui. Então, entenda que a gente quer o cadastro para fazer o melhor trabalho para você. Pensando no consumidor que vai virar para você um resultado melhor, Isso aí. né? E a gente precisa trabalhar muito isso dentro das redes de franquia, porque ainda me assusta quando eu ouço, e a gente às vezes acha que só dentro de casa tem isso, mas quando você troca um pouco, assim, ainda existe o franqueado, acho que ele é dono do cadastro, capaz no caderninho, não pode mais existir isso, cara. A gente precisa trabalhar esse cadastro de uma maneira mais estratégica. E você, como franqueado operador, precisa fidelizar esse cliente para que ele volte na sua loja, não na loja do shopping do lado, que é a mesma marca, mas no shopping do lado. E um segundo ponto que eu queria pegar o gancho aqui do Cauê, que eu acho importante, é esse processo, para quem está nos assistindo, que é de franqueadora, ou que tem rede, ou que tem loja, sair de 1 ponto alguma coisa para 12, a participação do CRM na receita, não é do dia para a noite, e é um trabalho de formiguinha. E passa por aculturamento. E aí também passa para a franqueadora, o nosso dever de casa é dar visibilidade para esses indicadores, porque se a franqueadora só dá visibilidade pro same store, pro PA, pro ticket médio, cara, quando é que o franqueado ou a equipe dele vai se preocupar com cadastro, com recorrência, com frequência? Ele não vai se preocupar. Perfeito. Quando você começa a dar visibilidade, que é o tal dos novos indicadores do varejo, que a gente já ouve há 3 anos, 4 anos, mas não pegou ainda. Por quê? A gente brincando aqui na conversa, como foi same store? A gente já fala disso. Ninguém pergunta como é que tá seu cadastro, qualidade do seu cadastro. Então a gente precisa começar como franqueador e como executivo de mercado a dar mais visibilidade, porque aí a gente é o provocador da mudança, né? E o franqueado, ele é o executor dessa mudança. Então a gente precisa começar a dar mais visibilidade para aculturar também esse franqueado a entender esse valor. Muitos já entenderam e muitos andaram muito rápido, mas tem muita gente ainda precisando entender que o same store muitas vezes ele é a consequência de um cadastro bem feito. Perfeito. Né? Ele não nasce sozinho, ele não nasce ao acaso. Tem uma frase que eu adoro que é: meta não se bate, se constrói. Para conseguir uma meta de same store, você tem que ter uma base de cadastro, como outras coisas também, mas o cadastro bem feito, ele é um belo de um caminho. A meta é o fim, né? E a gente tem que entender os gatilhos que vão levar para ela, né? E realmente, uma forma de otimizar a venda de uma loja, o same store, é a gente levando mais consumidores de volta para que eles comprem, aumentando a frequência. E Aldo, você tocou num ponto, né, que a gente até discutiu muito ano passado, né, sobre esses indicadores do varejo voltados para o cliente. E eu também concordo, né? Enquanto a gente não tiver discussões no nível estratégico sobre eles, isso não vai virar natural, orgânico dentro das marcas, né? E, de novo, mais cedo a gente estava conversando aqui antes sobre, né, o tanto que esse movimento ainda está começando, né? Você falou, poxa, há 4 anos a gente ouve falar disso, mas já pegou? Se a gente vai ver, ainda não. A maioria das empresas de varejo estão lá no PA, Ticket e Same Store, né? E não olhando para esse outro lado, que são os indicadores de clientes. E aí eu acho que está
realmente uma grande oportunidade de melhoria de performance, de otimização da operação, que, por acaso, como vocês trouxeram aqui, é a tônica para 2023. Né? O olhar para dentro é muito isso, né? Como é que vocês lidam lá hoje, Cauê, dentro da Chili Beans, com essas informações? Como é que foi esse movimento, né, de 1 para 12%, e quanto que isso está sendo discutido também na alta gestão da empresa? Pedrão, isso foi um movimento, o Elton definiu muito bem que é questão de formiguinha. Né? Então, o CRM, que nós estávamos conversando antes de começar o programa, eu nunca liderei diretamente o CRM. Né? O CRM sempre foi um cliente, porque de marketing é aquilo que a gente estava até discutindo. Né? Dentro de uma operação hoje, onde que o correto, né? Se existe um correto, o CRM está alocado. É no comercial, é na operação, é no marketing. Então, é uma dúvida que cada empresa também, ali cada negócio tem o seu jeito. Então, a gente fez trabalho de formiguinha, a gente construiu uma equipe. Na primeira coisa, a gente não tinha uma equipe para olhar o CRM. Então, a gente contratou 2 pessoas para poder ficar de olho, né? Ajudar a gente nessa jornada e entendendo números, resultados. O que a gente quer com o CRM? Qual que é a nossa expectativa? Qual que é a nossa meta? E em cima disso, a gente foi construindo um relacionamento com esses consumidores. Foi que nem eu te falei, era muito engraçado quando a gente olha para frente de e-commerce, de CRM, eu performo hoje melhor em conteúdos que não tem preço do que tem preço. Sensacional. Porque você conta uma história. Verdade. E a Chili Beans, ela é muito rica de contar histórias, porque todo produto da coleção você tem uma baita de uma história legal pra contar, né? Então, assim, o que a gente vê é que se não fosse o CRM dentro do negócio, esse olhar que a gente teve o ano passado, a gente não teria feito o melhor resultado histórico o melhor resultado histórico da Chili Beans. O ano passado em vendas foi o melhor resultado da história da Chili. E muito se dá por uma questão desse trabalho do CRM. Dessa conversa com o consumidor, né? Então, é uma frente que ele tem uma rotina. Então, a gente tem ali dentro do comitê executivo, com o próprio Caíto ali, reuniões para poder falar um pouco sobre esses resultados, até provocações, até para trazer para ser construtivo. Né? Quando a gente olha a matriz, por exemplo, de consumidores, né? A nossa matriz de RFM, como que a gente está conversando com cada tipo de consumidor, como que eu estou tratando o meu consumidor que é o mais quente, aquele consumidor que... E é muito louco, porque um óculos, né? Se vocês pensarem, quanto tempo você demora para comprar um novo óculos? Teoricamente, é um produto que você compra tem um. Eu, antes de entrar no Chili Beans, eu tinha um óculos. E na minha lua de mel eu deixei lá porque ele tava velho. Hoje eu tenho 6. Então, como que eu gero, né, essa necessidade, essa frequência para esse consumidor? Então, eu tenho um consumidor ali que, ele é meu melhor consumidor, compra 2 vezes no ano, tem um ticket médio mais alto. Como que eu converso com ele? Como que eu converso com aquele consumidor que tá comprando a minha marca uma vez por ano, com ticket médio ali, um pouco abaixo da média, né? Com ticket um pouco abaixo da média. Então, isso tudo foram rotinas que a gente foi criando, desenvolvendo, e que nem eu falei, tem muita oportunidade ainda. Então, esse ano a gente vai aprofundar ainda mais dentro dessas oportunidades de conversa, de relacionamento com os consumidores, trazer muito esses consumidores pro jogo, para experiências, né? Porque não adianta só eu ficar sendo comercial com eles, né? Eu tenho que trazer eles de alguma maneira a fazer parte do nosso negócio. Acho que tá pensando em montar um comitê de pesquisa com esses consumidores. Legal. Né, pra Sensacional. Você vem aqui, você vai fazer parte. Então, o seu input aqui, lá na frente, pode virar um produto, pode virar uma solução, pode virar um serviço, pode virar o que for. Né? Então, essa agenda de CRM está sendo tratada como se fosse a nossa mina de ouro. Perfeito. É muito o que eu falo. Hoje, dentro do negócio, a frente de consumidores é a mina de ouro. É o que você tem ali... é mais barato para você conversar com eles. Tá ali dentro já, né? Tá debaixo do nariz. Tá dentro, é como você se comunica. E até é engraçado que a gente estava conversando também um pouco antes. Tem marcas, né? Eu participo de uma aula de brand que um amigo meu faz no mercado e ele me convida para falar sobre CRM. Eu entro lá e falo sobre CRM, porque já é um curso de brand, já tem um monte de conteúdo. Ele lá fala de marca Chili Beans. Vamos falar um pouco sobre operação, sobre tática. Legal. Né, estratégia. E eu faço uma provocação para os alunos dele. Falo assim, que marca que vocês hoje, se vocês forem lembrar, se relacionam com você no dia a dia? Que marca que conta uma história com você? Meu, assim, é bizarro que é 1 ou 2 marcas que aparecem, sempre as mesmas, assim, tipo... Então tem uma oportunidade muito grande. Né? E ao mesmo tempo eu tava falando pro Pedro, não vou citar o nome da marca, mas eu tenho um produto que eu sou muito fã, né? E esse produto, ele tem uma produção artesanal, né? É uma produção que se o consumidor souber que ele é muito caro. Tá? É um produto que você vai falar, nossa, tudo isso. Mas por trás ali tem uma história, tem uma produção que você fala, meu... Tem um porquê, né? Tem um porquê, e um porquê animal.
E ainda quando você fala de alimento, que tem a questão do appetite appeal, que é um atrativo ainda extra, cara, eu sou consumidor, assim, frequente desse produto. Eu não recebo comunicação desse produto. Quando lança alguma linha nova, alguma coisa do tipo, não recebo. E quando eu recebo alguma coisa, uma coisa massificada, falando do preço do produto, enfim. Cara, cadê a história do produto? Se você tocar por isso, como é feito, cara, que animal, meu. Então, esse é o jogo. Entender esses movimentos, essas percepções e trabalhar isso com o consumidor. Então, esse ano vai ser mais um ano de foco no CRM, a gente aumentar esses 12% aí. Nossa meta é chegar em 15% do ano. Vamos pra cima. Acho que essa é uma mudança muito bom. Drástica, né? A visão de comunicar com o consumidor para falar sobre preço, para uma visão de comunicar com ele para alguma coisa que seja relevante para ele, né? Conteúdo. E mais que comunicar é relacionar, né? Relacionar. Relacionar é a riqueza do varejo, né? Porque essa pergunta é muito boa, né? Com que marca que você se relaciona hoje, né? Tem muito, como a gente falou da visão do franqueado, que ainda acha que é dono do cadastro, também tem uma grande parte do mercado de marcas que acha que mandar um e-mail marketing por dia é relacionar com o cliente. Né? Eu não sei vocês, mas eu recebo, sei lá, 30, 40 e-mails. Eu não abro eu deleto todos. E vira de X em X tempo, eu penso, por que eu tô recebendo esse e-mail? Porque eu não entro lá em cadastro. Mas é preguiça de fazer, né? Mas assim, isso não é relacionar, né? Isso tá muito longe de relacionar. Então, tem uma evolução também da parte das marcas de entender que relacionar vai muito além. É uma via de mão dupla, né? Só que volta para a base que se você não tem um cadastro bem alimentado, fazendo os indicadores certos, se lendo o que esse consumidor consome, como é que ele vai, como é que ele vem, você não vai conseguir relacionar nunca, né? Relacionamento, o CRM tem que se entender, as marcas precisam entender, nós precisamos entender que o relacionamento dentro de um ambiente é personal, é pessoa. Né? A marca pode ser uma entidade, mas ela precisa entender que ela é uma personificação de um desejo. E o outro lado é um consumidor que é uma pessoa. Ele precisa ter uma relação um pouco mais caliente, mais quente. Senão, perde o negócio. E-mail marketing todo santo dia, desculpa, tá? Estamos atrasados. Mas acho que esse mindset do curto prazo ainda leva muito varejo a focar em preço. Muito. Né? E a própria questão que a gente falou anteriormente, né, dos indicadores de PA, de ticket, o mindset sempre foi, né, olha, eu preciso falar com o meu consumidor, eu vou falar de uma promoção, eu vou falar de um desconto, eu vou falar de um cashback. Calma, o consumidor não quer só ouvir falar disso. Sim. Ele quer saber a história do produto, né, como é que é produzido, que o Cauê estava falando, também não vou citar o produto, mas minha mãe sabe, é o que eu dou pra ela sempre no Dia das Mães. Ela adora, eu compro 2 e dou pra ela. 2 porque realmente é mais caro. Depois você me conta que minha mãe vem cobrar, né? Qual que é? Pô, eu nunca não ganho, não. Eu nunca soube dessa história do produto, né, da produção artesanal. E, obviamente, se eu conhecesse melhor essa história, eu me engajaria mais com a marca, eu me engajaria mais com o produto. Eu teria, inclusive, um assunto para poder comentar com a minha mãe, né? Para conversar. Perfeito, né? Para ter um contato com ela ali falando da marca. Olha que oportunidade, né? Eu tenho falado há algum tempo, gente, que o varejo precisa pensar mais como mídia, né? E pensar como mídia não é comunicar só desconto, só preço. É comunicar como é feito o produto, qual que é a história do produto, o que está por trás daquilo para ser relevante para o consumidor. Ô Pedrão, eu queria pegar um gancho, por favor, que o Edson falou também, que essa questão que nem eu falei, a gente vem aumentando esse trabalho, dando o maior foco possível, e tem muita oportunidade. E ao mesmo tempo, então, o que a gente faz, né? A gente incentiva o franqueado para ele poder se comunicar com os clientes ali da loja dele. Então, pô, o cliente que está comprando aqui está dentro dessa base também, desse mailing, com os assuntos quentes que a gente entende como oportunidade. E a gente contratou uma consultoria para poder nos ajudar na questão de entender se a gente está no caminho certo. Porque a gente precisa trazer experts para nos ajudar nessa construção. Cara, e teve um dado que eu fiquei chocado quando ele fez primeira leitura, primeiro diagnóstico, que foi o seguinte: vocês não se relacionam com os consumidores, tá? Vamos focar aqui em mensagens, em contatos pelo WhatsApp. Ok. Tá? Vocês não se relacionam com os consumidores, vocês mandam uma mala direta. Eu falei, puta merda, meu. Cara, foi forte. Soco no estômago. Soco no estômago. Falei, meu, que legal. Me conta mais. Então, esse como
Porque não é só ter a ferramenta, vou mandar um e-mail Não. marketing todo dia. É o que o Arthur falou. É o como, o que eu vou contar, o que eu vou agregar, que jeito que eu vou conversar com esse consumidor. E lembrando que uma marca hoje, as pessoas gostam de se relacionar com pessoas, não é com marcas. Perfeito. Então quando você pega lá, por que o fulano tem 20 milhões de seguidores e a marca tem 3? Cara, porque as pessoas que querem ver pessoas. Não querem marcas. Marcas, entendeu? É comercial ali. Então... Aliás, abraço pro Paulo. Não sei se tá nos assistindo, né? Boa. Javazinho. Cara, sensacional. Sensacional. A gente tá aprendendo muito, então é muito importante essa questão também do como. Que não é fazer todo dia, não é... Bom, legal, precisa muita frequência? Precisa. E agora é o como que a gente vai fazer essa frequência. Uhum. Né? Porque Qualidade, né? Qualidade. Acho que Também é um desafio, né, Pedro? E a gente... Na Santa Lola, a gente tá entrando agora, efetivamente, com o CRM, tá montando uma área... Entrou a Dito recentemente lá, né? Entrou em novembro, se eu não estiver enganado. Então vocês estão me seguindo, né? Tô entendendo, tá tudo certo. Mas eu gosto, pode Tamo seguir. junto. Mas a Hope a gente também teve um trabalho muito parecido, né? No 1 ano e meio, praticamente, a gente montou a área lá. E esse olhar da qualidade, porque no começo também você quer, não, eu quero mensagem todo dia, tantas mensagens por dia. Uhum. Daqui a um pouco aí tinha gerente de CRM lá que falou, não é isso, é qualidade. Bom, já entendi, porque comercial é número, né? Isso. Vamos subir quanto mais melhor. Essa é a lógica do comercial. E realmente essa provocação é ótima, assim, é qualidade. A forma como você relaciona não é só mandar um WhatsApp. É quando o Pedro lê e responder, devolver para ele, é conversar com ele, é entender a jornada dele, o que ele tá precisando, né? E isso tudo é uma evolução grande, de novo, inclusive de nós executivos, entendermos que não é a massividade do volume, que também é o grande desafio, eu acho que de todo mundo, que é a personificação em escala. Perfeito. Você tem que ser persona, mas tem que ter volume. Essa equação, qual é o equilíbrio disso? Para mim é na maturidade. Você não larga, você vai errar no começo. Eu acho que isso é legal a gente dividir com todo mundo que tá ouvindo assim. Vai errar no começo. Talvez você vai exagerar no volume e vai dizer, eu tô só gerando mala direta. Reprocessa um pouco, mas começa. De repente eu vou só mirar na qualidade, mas não tendo escala. Tá bom, daqui a pouco você calibra pra cima. Mas começa a olhar isso, começa a botar esses indicadores. Começa como um executivo de uma franqueadora, chegar no franqueado e dizer, como é que foi o sua história? Foi tanto. E como é que tá o cadastro de qualidade? Ou o cadastro do seu cadastro? Qual é o indicador? Na primeira ele não vai saber responder. Aí você tem que saber, né? Mas na segunda ele vai saber responder. Fala com o seu gerente de operações, cara, como é que tá a nossa rede, gerente de marketing, porque não é só o marketing, não é só o CRM. E de novo, é a empresa, é a marca, é a cultura que tem que ser feita. Que não é uma cultura que tá colocada ainda. Tá amadurecida ainda. É uma cultura que a gente tem que trabalhar muito forte para amadurecer. Para tirar e entrar esses novos indicadores. Não é que vai largar os antigos. Sem história vai ser importante o resto da vida. Não vai mudar isso. Ticket médio. Mas o que eu posso agregar de indicador novo e começar a ter uma outra forma de ler e montar novas estratégias. Porque daí nasce um caminhão de novas estratégias. Elton, você falou de cultura. E eu ainda sinto que no mercado, no geral, tá, gente? Tem algumas marcas que já estão realmente mais à frente porque são early adopters, né? E a Chili Beans foi early adopter lá em 2015, quando a gente começou a trabalhar com eles. Tem boas histórias. Mas ainda sinto que no mercado em geral existe uma visão de que fazer tudo isso que vocês dois estão comentando é uma inovação e toda inovação envolve um risco. E aí vocês comentaram, né? Existem algumas formas da gente ir quebrando isso aos poucos. Qual que é a receita para quem está querendo, né, de fato, transformar as empresas, para quem está nos assistindo, transformar as empresas de dentro para fora, transformar essa visão, né, de transação para cliente? Por onde começar? Qual que é o movimento? Quais dicas práticas, né, a gente pode dar para essas pessoas que estão já enxergando isso, mas tem que movimentar uma empresa inteira para que isso aconteça? O que vocês podem trazer de dicas mais práticas? Olha, eu acho que, primeiro, é uma mudança, como você falou, uma transformação cultural. Né? E quando você transforma a cultura, tem que ser de cima para baixo. Quando é de baixo para cima é rebelião. Aí não funciona. É verdade. Então, tem que estar no nível estratégico. Se é uma empresa de dono, tem que estar com os donos. Se é uma empresa de mercado, tem que estar dentro do nível de acionistas, o nível de diretoria, de CEO, de diretoria, de gerência. Se o topo, a estratégia, não entender valor nessa mudança de cultura, nesses novos indicadores, nesse novo caminho,
dificilmente você vai chegar no franqueado ou no vendedor, mais longe ainda, né? Então, primeira dica é essa: entenda e transforme a estratégia do negócio. Lá em cima, todo mundo tem que entender que, opa, isso aqui é um caminho sem volta. E é um caminho sem volta. Tem gente que já começou, tem gente que está começando, tem gente que nem pensou em começar. Quem não pensou em começar, corre. Quem está começando, acelera. E quem já começou, continua que está com um oceano azul livre para trabalhar. Perfeito. Até os outros chegarem. Então, uma vez que você tem esse entendimento na estratégia, aí depois, eu sempre gosto de fazer os projetos, essas mudanças, essas inovações em fases. Crie fases e crie expectativas para cada fase. Né? Não adianta achar que no dia 1 você faz uma live com a rede, diz agora todo mundo tem que ter cadastro bom. Todo mundo desligou a live, a vida está seguindo como ela é. Ele é um processo de formiguinha. Então, o que eu vou começar? E falando de franqueado, especificamente, que é onde a gente também transita muito, o franqueado precisa ver valor naquilo. Ele precisa começar. E tem franqueados que já estão vendo muito valor nisso. Escolhe esses caras, traz para um time de comitê, começa a mostrar o resultado. Diz, ó, esse que faz isso no teu... A gente estava fazendo isso, inclusive, na Hope. Os 15 maiores, qual é o índice de cadastro deles? Quando você pega os 15 piores do mês ou do semestre, é brutal a diferença. Tem uma correlação direta. Tem correlação direta. Começa a olhar isso, começa a cruzar e mostrar pro franqueado. Porque alguns franqueados são resistentes à mudança, mas quando a gente bota dinheiro na mesa e mostra que está deixando dinheiro na mesa, a mudança vem rápido para ele. Porque ele quer também ganhar mais dinheiro, ele quer ter mais resultado. Muitas vezes é uma resistência de cultura, de histórico, de eu sempre fiz assim. É normal. Se nas marcas tem isso, imagina no franqueado. Então, eu começaria, dica 1, pela estratégia, pelo board estratégico da empresa, conscientizando e até mesmo ensinando, né? Porque não é um negócio que todo mundo domina. Com certeza. Né? Quem tá no dia a dia, legal, mas não é um negócio que todo mundo domina. Ou todo mundo fala, o consumidor tem que ser bem tratado. Tá bom, todo mundo sabe, mas como eu meço isso? Como eu crio isso? Quais são as estratégias disso? Tava uma discussão semana passada que eu falei, não, deixa eu te explicar, é assim que vai funcionar. Ah, é assim? É assim que vai funcionar. E parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Então, começa num board estratégico e depois disso, olhando franquias, cara, se o mato tá muito alto, escolhe os 6, 7, 10 franqueados que tem melhor aptidão a isso, traz pro jogo, faz um trabalho com eles de 3 meses, mostra o resultado e depois apresenta pra rede, pega o depoimento desses caras, porque aí dali de 10 você vai passar pra 20, pra 50 e aí é exponencial. Eu faria dessa forma. Perfeito. O case funciona muito, né, em franquia. Muito. Você pega os franqueados que estão fazendo um trabalho legal, que estão ganhando dinheiro, é impressionante como isso serve de uma motivação. Não, mas se ele Quer ver quando você bota o franqueado contar pros franqueados? É isso aí. Você contando, parece que você tá vendendo um peixe. Uhum. Quando eu fiz, e sabe, eu vim, venci. Uhum. Aí, amigo, aí o jogo tá bem melhor. Não tá ganho, mas tá mais bem encaminhado. Não, é isso, é perfeito. Eu acho que, resumindo, Pedrão, acho que eu concordo muito com a visão do Elton. É muito isso. Se não tá... Vou dar um exemplo, tá? Quando eu trabalhava na Cacau, antes da pandemia. E lá, a gente tem, né, Cacau Show, mais de 30 anos de mercado. E o franqueado, ele foi muito acostumado sempre à venda de balcão, que é o consumidor indo até a loja. Uhum. E eu sempre ali, eu junto com o meu time na época, a gente sempre tentava levar pra agenda executiva, tipo, vamos falar um pouco sobre, na época, redes sociais. A importância de você se comunicar, né, com os franqueados, com os consumidores através das redes sociais, porque lá na Cacau, cada franqueado ele tem autonomia pra ter o seu Instagram, por exemplo, seu perfil. E, o negócio, a gente tinha convenção, falei, vamos colocar uma pauta na convenção, vamos fazer um corner pra eles tirarem dúvidas, porque gera muita dúvida. Uhum. E quando eu dava treinamento pro novo franqueado, ele perguntava assim, Cauê, mas eu preciso fazer isso? Eu falei assim, olha, é mais uma frente que você tem de vender, é venda. Mas eu não sei mexer no Instagram. Eu falei, bom, existem várias formas hoje de você aprender. Aprende, né? Exatamente. A minha recomendação pra você é que sim, você tem. Já que a franqueadora te dá essa autonomia, faz disso. E beleza, só que a gente nunca conseguiu escalar esse assunto a nível, tipo, gerencial, executivo, de falar, para tudo e vamos falar sobre isso. O que aconteceu? Pandemia. E na pandemia, qual foi a solução? Vender pelo Instagram. O Instagram virou a solução de sobrevivência dos franqueados. E o que eu tava falando pro Pedro, a pandemia aconteceu 2 vezes na Páscoa. Pra vocês lembrarem que era Verdade. o maior faturamento da empresa. Isso, hein? Momento Então, fácil é de isso. lidar. Então saiu todo mundo correndo, faz guia, faz tutorial, faz live, mas assim, é o que o Elton falou, não é um trabalho do dia pra noite. É um trabalho ali que requer frequência, requer, por parte da franqueadora, capacitação,
né, para a rede, ensinar as boas práticas, e infelizmente a gente se virou porque é uma necessidade de vida, né? Mas é algo que, por exemplo, tem que estar comprado de cima para baixo. Senão, não adianta. Aí parecia isso. O time do marketing lá são os rebeldes que querem falar sobre Instagram. Pessoal moderninho. Pessoal moderninho. Então, mas não. Mas aí é o ecossistema do negócio que a gente precisa trazer pro jogo. Né? E tem uma coisa muito legal por ser franqueadora também, que nesses encontros de trazer o franqueado pro jogo, né, mostrar para ele ali o resultado, os KPIs, o que tá acontecendo com a loja dele, é pegar o próprio insight dos próprios vendedores. Então, fala aí um pouco aí. O que você vê como oportunidade da gente se relacionar com os consumidores que estão vindo comprar contigo aqui? O que eles sentem falta? É uma compra que ele já vem sabendo o que ele quer, ele tá passando, ele olha. Como você... Porque a gente hoje estimula... A gente tem uma métrica que 2 horas no dia o vendedor ele fica obsoleto na loja. Ele fica... Eu acho que é mais, hein? Eu também acho. Mas ele fica. Mas tudo bem, vamos ficar com 2 horas. 2 horas bem feitinhas. Vai bem. E eu falei, o que a gente pode incentivar que nessas 2 horas ele possa ali agregar algum tipo de venda? Então, nas nossas novas lojas 2.0, que a gente está começando a inaugurar, tem no Morumbi, tem no aeroporto, vai ter uma no Center Norte. Qual que é a premissa? Tem um espaço dentro da loja para o vendedor fazer uma venda online. Então tem um espaço, um espelho, tem uma luz, tem um ring light. Legal. É isso, cara. Só que aí ele vê aquilo lá, mas o que é isso, vendedor, né? Mudou a loja, loja bonita, super clean, né? Graças a Deus, a gente tá vendendo 20% acima comparado com as lojas que estão inaugurando, tá trazendo um mote novo pra marca. Mas ele vê aquilo lá e fala, mas o que serve isso aqui? É pra ficar fazendo live? Pra você fazer live. Mas o que você vai fazer nessa live? O que você vai mostrar? É uma live? É um conteúdo que você vai mandar pelo WhatsApp? Junto com um catálogo? Então, aí tem uma parte de learning que a franqueadora precisa apoiar o franqueado e todo o ecossistema de como fazer. Então, isso precisa acontecer também. Mas também tirar o suco ali dos vendedores é algo também que pra gente é muito agregador. Muito legal. E tem uma mudança drástica no papel do vendedor, né, gente? Eu acho que isso que você colocou é importante a gente trabalhar também, porque aquele vendedor lá do século XX que estava acostumado com o balcão, né, a ficar esperando parado ali... na frente do balcão. Poxa, ele tá fadado a sair do mercado. Ao mesmo tempo, como a gente fala de experiências de vendedores que já se relacionam com uma carteira de clientes, desde o século passado, gente, já existem essas figuras nas marcas. Né? Elas poderiam fazer isso no papelzinho, poderiam fazer isso de cabeça, mas faziam. Né? Então, esses vendedores é que, né, com um novo papel, né, com esse papel de ir atrás, de fazer live, de gravar um conteúdo, de se relacionar com os clientes que ele já tem ali na carteira, é que a gente vai, né, cada vez mais ter que ensinar para essa turma como fazer esse trabalho. E aí, acho que, né, Elton, alguns entram, alguns embarcam, outros não. E a vida é essa, é a seleção natural, né? Mas é legal, eu fiquei com uma curiosidade. A franqueada que falou que nunca mexeu no Instagram, com 2 pandemias na Páscoa, ela aprendeu, né? Aprendeu, agora é que interessante, né, cara? Porque no final o conhecimento não tá no mais inteligente, mas tá no mais interessado, né? E esse é um ponto. Tem gente que vai fluir bem, tem gente que não vai fluir tão bem, mas não porque não consegue. Simplesmente porque não quer fazer. Porque, cara, quando aperta, a gente faz. A gente dá um jeito. E quando você quer, você aprende. Eu tava comentando aqui que a gente tá lançando um podcast, um monte de coisa que eu não sabia fazer. Subir episódio no Spotify. Puta, eu só começamos a aprender lá, você vai aprendendo, você diz, a gente subiu só no Spotify, precisa do Deezer, agora vamos pro... Você vai aprendendo, mas você vai se interessando pelo negócio, você vai buscando. Quem quer faz, cara. Quem quer vai aprender, vai fazer. E o vendedor, você falou do século passado, eu lembrei, da década passada, eu lembrei de uma vendedora na época que eu era consultor, sei lá, 2010 mais ou menos, e ela vendia pra caramba lá no Center Norte. Ela era uma maior vendedora da rede, na verdade, na época que era a rede da Lilique Tigre, infantil. E um dia eu fiquei observando ela, ainda era aquela caixa de sapato com as fichinhas do cliente. Ela atendia, um belo atendimento, terminava o atendimento, ela era uma loja com 10 vendedores, então ela ia pra fila, ia levar 1 hora pra chegar na vez dela, com sorte. Ela sentava, SMS, lembra do SMS? Você não deve lembrar, você é muito novo, mas a gente lembra. Ela ficava na caixinha dela mandando SMS para as vendedoras, promoção, um produto novo, chegou coleção nova, vem pro teu filho. Ela já fazia o CRM dela, na unha, ali na raça, no SMS, escrevendo o texto uma a uma, e hoje tá tudo muito mais fácil, mais automatizado.
Não tem por que não fazer. Uhum. Não tem por que não utilizar. Desde vendedor, desde gerente, desde franqueado, não tem por que não utilizar. A questão toda é, se eu não tenho aptidão, não sei, aprende, parceiro. Vai atrás e aprende, porque não tá difícil aprender. Não tá mesmo. A questão é muito boa vontade de querer fazer. E quem tem feito tem tido belíssimos resultados. Belíssimos mesmo. Maravilha. Ô, Pedrão, eu vou colocar um ponto aqui interessante também para nós, quando a gente olha como marca. A Chili Beans, há 3 anos, a gente tá com a ótica Chili Beans, que é um novo modelo de negócio. Sim. A gente tem aí 220 lojas. As brancas, né? As famosas brancas e vermelhas, né? Obrigado, Antão. Imagina. E, cara, é muito louco porque a ótica Chili Beans, o consumidor da ótica Chili Beans é um consumidor completamente diferente de uma Chili Beans vermelha. Né? Desde o atendimento, porque o atendimento de um pilar, de uma ótica, ele tem que trazer muita segurança, porque a pessoa vai lá ver um grau e uma lente, geralmente, ela custa uma fortuna. Então, precisa ter segurança no que você tá me falando, pra eu poder falar, putz, de fato, vou comprar com você. Então, e olha aí onde é o nosso desafio. Nosso desafio é que 90% dos nossos franqueados são os mesmos. Então, pensa na questão de atendimento, na questão de relacionamento, na questão de conversa com esse consumidor, o quanto também é desafiador para nós, como na gestão do negócio, a gente tem dúvidas. Sim. Entendo. Como que você vai conversar com o consumidor ótico, que vem na ótica, e como você conversa com o consumidor que está na vermelha? Tem um consumidor que ele tem uma intersecção? Tem, não é a maioria. Mas o negócio ótico é um negócio diferente, até em questão de velocidade de coleção, velocidade de histórias, né? E ao mesmo tempo você tem outros assuntos, você tem uma questão de manutenção de lente, enfim, você tem outros atributos para trabalhar, mas para nós, como desafio, como negócio, também é saber separar isso. Eu não posso chegar simplesmente pro franqueado que tem ótica e falar, ó, você trabalha igual, você trabalha pra vermelha. Não. Nada. Você vai trabalhar de maneira diferente, você vai fazer isso aqui. Então, essas histórias são diferentes e pro negócio é importante também é aquilo que a gente falou, não é massa. Não é pegar e vai pra todo mundo, é saber o como falar. E pra nós ainda tem essa cerejinha do bolo, que nem a marca nova de vocês também. Exato, é uma mesma- outra entra conversa. outra Exato. conversa. Um outro perfil, uma Isso outra é muito conversa. interessante. Tem jeito. Isso é muito E a gente interessante. tá num país continental também, né? Tem muito espaço. Então, né? as estratégias do Nordeste não necessariamente vão funcionar no Sul. Você Uhum. precisa ter dinâmicas diferentes. São coisas que têm que ser muito mutáveis, não tem jeito. É isso. Gente, o papo tá bom, mas Falei eu vou que ia fazer. passar rápido, eu te disse. Passa rápido. Vou fazer a rodada final aqui agora, né? Mas já agradecendo vocês pela participação, pela disponibilidade de vir aqui fazer essa gravação com a gente. Agradecer também quem está nos assistindo ao vivo, né? Que está de casa aí com a gente até agora. E a rodada final, eu queria fazer uma provocação aqui sobre o que o varejo não pode ignorar mais a partir de 2023. Né? O que a gente tem visto como tendência que a gente não vai poder mais ignorar a partir de 2023. Elton, muito obrigado pela participação, meu caro. A palavra está com você para o recado final. Imagina, eu que agradeço o convite aí. Também vou aproveitar e fazer um merchan, né? Claro. Convidar todos aí, semana que vem estamos lançando o podcast Protagonismo Esporte Clube. Eu e Thiago Savoldi. Sejam convidados lá, seguindo o Instagram, todas as redes sociais, estamos lá para participar. Começa semana que vem, tá animado o negócio. Show. Lá. Cara, respondendo a tua pergunta, eu acho que talvez a gente vai chover no molhado, mas eu acho que tem duas tendências ou dois itens que a gente não pode ignorar, nem em 2023, 2024 e daí para frente. Um é cuidar do consumidor, né? Voltamos a falar, parece repetir, mas o ano vai ser desafiador no sentido de aquisição de novos clientes, né? O mercado vai estar vai lutar mais pelo mesmo consumidor. Então, quando ele está na sua base, você precisa tratar bem, ele quer ser reconhecido. O consumidor, mais do que ir na loja, quando ele vai na loja, ele quer uma experiência maior, mas ele quer ser reconhecido. Então, acho que esse é um ponto que as marcas precisam, quem não está fazendo ainda, acelerar muito forte para ter esse lado do consumidor. E o segundo ponto, que eu também ouço muito, e às vezes as pessoas, eu vejo assim, às vezes o mercado lendo de uma maneira meio ao concurso, ou acima aquelas coisas mágicas, que é a tal da experiência da jornada, né? Uma jornada com experiência agradável. Uhum. Gente, a jornada com uma experiência agradável no varejo, às vezes é ser bem atendido. Às vezes é você receber um bom dia, você ter uma apresentação de um produto com qualidade, né? Não só preço, você ter fechamento de venda bacana, você ter um pós-venda depois, como é que foi, gostou do produto, você ter um saque bem montado, porque problemas vão acontecer, esse consumidor tem que ter um caminho. Então a jornada, a experiência bem feita, ela às vezes é tão simples, é tão fácil de você fazer,
no sentido, não é fácil de fazer, mas é tão próximo, porque eu fico imaginando, uma loja que o cara entra, fica de cabeça para baixo e voa. Isso é legal, isso é uma flagship que vai ter. Mas o dia a dia, e a gente trabalha com franqueado, oferecer uma experiência bacana para o teu consumidor, é ter um atendimento de primeira. É ter uma equipe qualificada, bem arrumada, que vai receber bem, a loja bonita, né? Isso tudo é experiência. A gente às vezes fica olhando lá para aquele detalhe lá em cima que ninguém vai chegar, ou algo que é um investimento muito alto, esquece que, no dia a dia, na loja, na sua loja, você pode fazer uma experiência mega agradável, que o consumidor vai sair e dizer, obrigado, eu vou voltar aqui porque aqui fui bem atendido. Então esses são 2 pontos que a gente não pode, num ambiente de mercado mais apertado, mais estagnado, a gente não pode deixar passar. Sensacional. Cauê, a palavra tá com você, já te agradecendo pela participação aqui também. Valeu demais, meu caro. O que você acha que o varejo não pode ignorar? Obrigado, Pedrão. Foi um prazer estar contigo aqui mais uma vez, né? Agradecer todo o time da Dito aí, todo esse dia a dia que a gente tem com vocês, tá sendo muito legal. Agradecer aqui meu time, né? Karina, nossa gerente de trade, Vanessa e Giovana. Obrigado, elas que são as pessoas ali que fazem acontecer na ponta. Bacana. Eu tô aqui, né, para poder dar uma direcionada, uma ajudada, mas elas fazem acontecer. Obrigado, time. E, cara, quando a gente vai para essa questão, tem a gente falou muito de experiência, assino embaixo tudo que o Alton falou. E tem uma questão que é o CX experiencial, né? Que ele vai na questão da experiência. E como marca, como negócio, é muito importante. Vou dar um exemplo da Chili Beans. A gente estava comentando também um pouco antes. A gente colocou um container no Parque Ibirapuera, em dezembro. Cara, aceitação... E assim, do lado da pista de corrida. E a aceitação foi muito grande, né? Em questão de venda, de produto. E aí, o que a galera procurava ali? Óculos esportivo. E o esporte, para nós, há um ano atrás, não era um olhar de uma categoria que fala, putz, é uma coisa que vai fomentar a marca. Que não. Tava ali. Aí a gente foi testando, entendendo, e qual que é o ponto que a gente olha como negócio, como loja? A gente se arriscar e estar com a loja, né, com a marca em lugares diferentes, também é uma coisa que chama atenção. Então, para nós, isso foi a gente até que a gente tá no Vila Lobos agora, a gente monta um mapa de expansão aí, para poder estar perto desse consumidor nesses momentos. Isso é muito legal. E assim como também você conseguir trazer para dentro da loja, né, porque muitas pessoas comentavam, a loja física vai morrer? Eu não acredito, eu acho que pelo contrário. Né? Eu acho que a experiência, ainda mais quando você fala um produto como óculos de sol, a gente estava comentando, né? Sim. Óculos de sol, de grau, muitas pessoas têm a necessidade da experimentação, da segurança. E vou dar um exemplo na Apple. A Apple, nos Estados Unidos, você tem ali algumas lojas que eles dão curso não, aula de fotografia gratuito. Então você vai comprar um iPhone, vem aqui, saber que a câmera, por que isso é mais cara? Porque essa câmera aqui é assim assado. Mas quem faz? Não, vem cá. Vai ali no nosso estúdio, vamos te mostrar. Então você tem ali o que é a questão do atendimento, uma experiência diferente. Peraí, cara, o cara eles vão me ensinar a tirar uma foto legal, a mexer no filtro, porque quem tem iPhone, né, até, enfim, Samsung, qualquer um celular, não sabe mexer 100% do que funcionalidade que existe, né? Então essa questão também da marca ali, no atendimento, trazer essas experiências, tanto como local, né, e conversar ali com a comunidade desse local. Entramos no Ibirapuera, vamos falar de esporte, vamos envelopar a loja de esporte. Era uma oportunidade que a gente não fez. Legal. É um aprendizado. Legal. Ao mesmo tempo, como que eu trago também algum serviço para poder agregar dentro do meu negócio. Isso vai fazer a diferença e vai muito de contra aqui com o Arthur falou do atendimento. Então você une as duas coisas e eu acho que você tem aí um foguete em mãos. Maravilha. Gente, muito obrigado de novo. Obrigado. Vocês provaram que são Customer Experts. Provaram que passamos mereciam estar aqui mesmo. Acho que a gente teve várias lições, né, teóricas, práticas sobre como fazer esse movimento. Então, parabéns aí pela coragem que vocês têm de fazer esses movimentos dentro das marcas onde vocês atuaram e estão atuando agora. Acho que isso merece, né, as nossas palmas. Não, obrigado de novo pelo convite. Parabéns aí pela Dito, pela iniciativa. Eu acho que é um tema que tem que ser mais falado, tem que ser mais difundido e vocês são protagonistas nesse canal, nesse meio. Parabéns pela iniciativa, muito legal. Valeu. Gente, é isso. Muito obrigado de novo a quem nos acompanhou ao vivo, a quem está vendo a nossa gravação aqui também. Eu espero que tenha sido relevante para vocês esse momento. E para quem gostou, né, só curtir e acompanhar para receber as próximas atualizações. E fiquem à vontade para compartilhar esse conteúdo também. A gente está aqui com a missão, com o propósito de compartilhar conhecimento. Então fiquem à vontade para mandar para quem vocês acharem interessante. Gente, grande abraço, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.